Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Essa é a segunda parte da lista de exercícios resolvidos sobre derivação. Nesta segunda parte, nós vamos tratar de simplificar as expressões obtidas após a derivação. Então, o nosso sexto exercício trata de derivar a função 3ln do módulo do seno de x sobre 3. Então, é claro que aqui eu vou aplicar a minha primeira regra de derivação para obter y' igual a 3, a constante, vezes a derivada de ln do módulo do seno de x sobre 3. Lembrando mais uma vez que todas as vezes que eu coloco este apóstrofo, eu indico que estou derivando a expressão que está dentro das chaves, ou dos colchetes, ou dos parênteses. Muito bem, então vamos derivar separadamente essa expressão. Então, eu tenho ln de u igual a seno de v e v igual a x sobre 3. Lembrando que após obter esta derivada, eu ainda tenho que pré-multiplicar por 3, ou melhor, tanto faz, pré-multiplicar, pós-multiplicar, tanto faz. A ordem não vai alterar o meu resultado. Então, já vimos que para derivar a função composta, basta multiplicar as derivadas. Então, esta derivada será 1 sobre u, multiplicado pelo cosseno de v, multiplicado ainda por 1/3, que é a derivada de x sobre 3. Então, se u é o seno de x sobre 3, então eu tenho 1 sobre o seno sim, 1 sobre o seno de x sobre 3 vezes o cosseno de x sobre 3 vezes 1/3. Então, isto dá 1/3 da cotangente de x sobre 3. Então, o meu y' é 3 vezes 1/3 da cotangente de x sobre 3, que é então igual a cotangente de x sobre 3, que é a minha resposta a este exercício. Vejamos então o sétimo exercício. Se y é o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x, então eu vou decompor y igual a ln de u, e u é igual a secante de x mais tangente de x. Meu y', então, é a derivada do ln de u, que é 1 sobre u, vezes a derivada de secante de x mais tangente de x. Derivada da secante é secante de x vezes tangente de x, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Então, se u é secante mais tangente, coloquemos então aqui 1 sobre secante de x mais tangente de x, multiplicado então, colocando a secante em evidência, secante de x que multiplica tangente de x mais secante de x, corta. Então, a minha derivada desta sétima função é simplesmente igual a secante de x, que é a resposta deste exercício. Oitavo, y igual a tangente
ao cubo de x sobre 3 menos a tangente de x mais x. Lembrando que estamos colocando estes exemplos assim um pouco estranhos, mas é porque queremos enxugar, simplificar as expressões que resultam da derivação dessas funções. Então, lembrando que aqui eu vou aplicar a derivada da soma, portanto, y' é a derivada da tangente ao cubo de x sobre 3 menos a derivada da tangente de x mais a derivada de x. Então, aqui está tangente ao cubo de x sobre 3, derivada, menos a derivada da tangente de x mais a derivada de x. Então, vejamos primeiro a derivada de 1/3 vezes a derivada da tangente ao cubo de x. Então, decompondo tangente ao cubo, eu tenho u ao cubo e u igual a tangente de x. Então, essa derivada é obviamente igual, incluindo já o 1/3 vezes, derivada de u ao cubo é 3u ao quadrado, vezes a derivada da tangente de x, que é a secante ao quadrado de x. Esse 3 vai embora. U é tangente de x, então essa derivada é a tangente ao quadrado de x vezes a secante ao quadrado de x. Primeiro termo. Derivada de tangente de x é uma derivada tabelada, é a secante ao quadrado de x, enquanto que a derivada de x é igual a 1. Portanto, a derivada que eu estou procurando, então vamos incorporar isto aqui. Derivada de tangente ao cubo sobre 3, vimos que é tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Menos a derivada da tangente, menos a secante ao quadrado de x. Mais 1, que é secante ao quadrado de x, menos a tangente ao quadrado de x. Então, isto aqui cancela. E eu vou ficar com a tangente ao quadrado em evidência, portanto, y' é tangente ao quadrado de x, que multiplica a secante ao quadrado de x menos 1. Ora, passando esse 1 para o outro lado, eu vejo que tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Portanto, isto é tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x, que me dá a tangente elevado à quarta de x, que é, então, a minha resposta. Nono exercício. Então, nós temos y igual a 1 sobre a raiz de 5 vezes o ln do módulo de 2x mais 3 menos raiz de 5 sobre 2x mais 3 mais a raiz de 5. Muito bem, então y' é 1 sobre raiz de 5 vezes a derivada do ln do módulo de 2x mais 3 menos raiz de 5 sobre 2x mais 3 mais raiz de 5. É isso, certo? Então, sabemos que o ln do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, vamos nos aproveitar disto para obter uma expressão menor. Então, y é 1 sobre raiz de 5 vezes o ln do módulo
de 2x mais 3 menos raiz de 5 menos o ln do módulo de 2x mais 3 mais raiz de 5. Muito bem. Então temos aqui duas funções compostas, então, ln de u e u igual a 2x mais 3. Então, vamos destacar aqui, neste primeiro tenho ln de u igual a 2x mais 3 menos raiz de 5. Enquanto neste tenho ln de v, e v é 2x mais 3 mais raiz de 5. Portanto, eu tenho aqui y' igual a 1 sobre raiz de 5, aplicando a primeira regra. Primeira regra, y igual a c vezes f. Então, y' é c vezes f'. Vamos lá, então. Agora, aqui dentro, as duas funções compostas, eu tenho 1 sobre u vezes a derivada de 2x mais 3 menos raiz de 5, que é 2x, menos 1 sobre v vezes 2 novamente. Então, isto é 1 sobre raiz de 5 vezes 1 sobre u. Então, tem 2 dividido por 2x mais 3 menos raiz de 5. Menos 2 sobre 2x mais 3 mais raiz de 5. Então, isto é 1 sobre raiz de 5 vezes... Agora, o MMC, o denominador comum é o produto entre os dois. Então, no primeiro caso, eu tenho o produto dividido por este, dá o outro. Então, eu tenho 2 vezes 2x mais 3 menos mais raiz de 5. Menos 2 vezes 2x mais 3 menos raiz de 5. Dividido pelo produto, que já já vamos ver que é o quadrado de 2x mais 3, que é 4x2 mais 9, 6 mais 12x. Menos o quadrado do segundo, que é 5. Porque isso é o produto da soma pela diferença. Então, eu tenho aqui o quadrado de 2x mais 3 menos o quadrado de raiz de 5. Então, observe que em cima eu tenho 2 vezes 2x positivo, 2 vezes 2x negativo, 2 vezes 3 positivo, 2 vezes 3 negativo, 2 vezes raiz de 5 positivo, 2 vezes raiz de 5 positivo. Então, aqui, repito, 1 sobre raiz de 5, porque vem da primeira regra, vezes 4 raiz de 5, que foi o que sobrou no numerador, e embaixo eu tenho 4x2 mais 12x menos mais 4, perdão. Então, o raiz de 5 vai embora, e isto aqui fica, então, 4 sobre 4 vezes x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, a derivada disto é 1 sobre x ao quadrado mais 3x mais 1. Perfeito? E nosso 10º exercício, então, tomando y igual a 1 sobre 16 vezes 5x mais 4 seno de 2x menos seno ao cubo
de 2x sobre 3 mais 3/4 do seno de 4x. Então, este especificamente vamos acompanhar com bastante calma, porque a resposta vai ser bastante enxuta. Então, é evidente que haverá bastantes simplificações. Então, y' é claro que é 1 sobre 16 vezes a derivada de tudo que está aqui dentro e vamos então derivar termo a termo. Derivada mais simples, evidentemente, vamos começar aqui então com a derivada mais simples aqui ao lado mesmo, derivada de 5x é 5. Derivada de 4 vezes o seno de 2x é 4 vezes a derivada do seno de 2x. Então, vamos decompor o seno de 2x chamando 2x de u. Então, isso é 4 vezes a derivada do seno de u, que é cosseno de u, vezes a derivada de u, que é 2. Portanto, isto é igual a 8 cosseno de 2x. É a derivada da minha segunda expressão dentro do colchete aqui em cima. Agora então vejamos a derivada de seno ao cubo de 2x sobre 3. Isso evidentemente é 1/3 vezes a derivada do seno ao cubo de 2x. Então, façamos seno ao cubo de 2x. U ao cubo. U igual a seno de v. V igual a 2x. Portanto, eu tenho 3u ao quadrado vezes o cosseno de v vezes 2, que me dá 6u ao quadrado vezes o cosseno de v, que é 6 vezes u é seno de v, seno ao quadrado de 2, seno ao quadrado de 2x vezes o cosseno de 2x. Então, isto é a derivada apenas deste termo de dentro. Portanto, a derivada do seno ao cubo de 2x sobre 3 é igual a 1/3 vezes isto, que é 2 seno ao quadrado de 2x vezes o cosseno de 2x. Então, já tenho o terceiro e, por último, a derivada de 3/4 do seno de 4x, que é 3/4 vezes a derivada do seno de 4x, chamando então aqui de u, eu tenho 3/4 vezes a derivada do seno de u, que é o cosseno de u, vezes a derivada de 4x, que é 4. Portanto, isto é 3 vezes o cosseno de 4x. Então, a derivada que eu procuro, a
A derivada que eu procuro, y', é 1 sobre 16 vezes 5, mais a derivada de 4 seno de 2x, que é 8 cosseno de 2x, menos a derivada do seno ao cubo, menos 2 vezes o seno ao quadrado de 2x vezes o cosseno de 2x, mais a derivada de 3/4 do seno de 4x, que é 3 cosseno de 4x. Muito bem. Então agora vamos simplificar isto para obter a resposta. Então a nossa expressão, apenas para transporte, eu tenho y', então igual a 1 sobre 16 vezes 5 mais 8 cosseno de 2x menos 2 seno ao quadrado de 2x vezes o cosseno de 2x mais 3 cosseno de 4x. Correto? Então vamos começar adotando esta identidade trigonométrica. Lembrando que 1 mais o cosseno de 2x sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de x, portanto, cosseno de 2x é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Isto será inserido todas as vezes que aparecer a expressão cosseno de 2x. Por outro lado, o seno de 2x nós sabemos que é 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Ora, o seno de x é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E aqui repete-se o cosseno. Logo, o seno ao quadrado de 2x é igual a 4 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que multiplica novamente cosseno ao quadrado de x. Tudo que fizemos foi elevar toda esta expressão ao quadrado. Então aqui temos o equivalente ao seno ao quadrado de 2x, que será inserido aqui. Por último, agora, eu preciso do cosseno de 4x. E vou lembrar que, analogamente ao que fizemos com o cosseno de 2x, isto é 2 vezes o cosseno ao quadrado de 2x menos 1. Então, isto é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 2x, que é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado menos 1. Vamos, então, inserir tudo isto na expressão. Então, y' é igual a 1 sobre 16 vezes 5 mais 8 vezes o cosseno de 2x, que é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, menos 2 vezes seno ao quadrado de 2x, que é 4 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x
e agora multiplicado pelo cosseno de 2x, que vimos que é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1, mais 3 vezes o cosseno de 4x, que é 2 vezes 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado menos 1. Fecha o parênteses, fecha o colchete. Então agora comecemos a desmembrar tudo que existe aqui dentro. Então y' é 1 sobre 16 vezes 5 mais 16 cosseno ao quadrado de x menos 8 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes, jogando agora esse cosseno ao quadrado aqui para dentro, eu fico com 2 vezes o cosseno à quarta de x menos o cosseno ao quadrado de x, mais 3 vezes, agora 4 cosseno ao quadrado de x, perdão, aqui eu preciso ainda então 3 vezes 2 vezes 4 cosseno à quarta de x mais 1 menos 4 cosseno ao quadrado de x, tudo isso menos 1. Então está tudo isso multiplicado por 3 e aqui fecha o colchete. Y' então é 1 sobre 16 vezes 5 mais 16 cosseno ao quadrado de x menos 8 mais 8 cosseno ao quadrado de x, menos 8 vezes, agora vamos desmembrar esse produto, então temos 2 cosseno à quarta de x menos o cosseno ao quadrado de x menos 2 cosseno à sexta de x mais cosseno à quarta de x. Conferindo, 2 cosseno à quarta menos cosseno ao quadrado menos 2 cosseno à sexta mais cosseno à quarta. Agora, mais 3 vezes 8 cosseno à quarta de x mais 2 menos 8 cosseno ao quadrado de x menos 1. Y', 1 sobre 16 vezes 5 mais 16 cosseno ao quadrado menos 8 menos 16 cosseno à quarta de x mais 8 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno à sexta de x menos 8 cosseno à quarta de x mais 24 cosseno à quarta de x mais 6 menos 24 cosseno ao quadrado de x menos 3. Vejamos, 5 menos 8 menos 3
mais 6 mais 3 menos 3, 0. 16 positivo cosseno ao quadrado mais 8 cosseno ao quadrado, 24 cosseno ao quadrado, menos 8, perdão, aqui é cosseno à quarta, menos 24 cosseno ao quadrado, 0. Então, menos 16 cosseno à quarta, menos 8 cosseno à quarta, menos 24, mais 24, 0. 16 cosseno à sexta foi o único que sobrou, dividido por 16 me dá como resposta y' igual ao cosseno à sexta de x. Então, com isso, fechamos esta lista de exercícios.